A Estratégia Nacional é um instrumento que pretende melhorar a resposta do Estado em matéria de prevenção e de repressão da corrupção, obviamente nos quadros do Estado de Direito. Nós tínhamos, podem perguntar-me porquê esta estratégia. Porque a verdade é que Portugal tinha já um arsenal considerável de legislação e de instrumentos em matéria de, não só de prevenção, como de repressão da corrupção. Eu chamaria a atenção para que Portugal transpôs para a ordem jurídica interna todos os instrumentos internacionais de organismos de que faz parte relativos à repressão da corrupção e do branqueamento de capitais. Quero recordar também que há vários anos, e em sucessivas ocasiões, foi produzida legislação, justamente legislação especial, para combater estes fenómenos. Cito aqui, a título meramente exemplificativo, a Lei 5 de 2002, que cria instrumentos especiais, quer de produção, de obtenção de prova, nomeadamente os meios, a gravação de prova em ambiente digital, e também a perda ampliada de bens, portanto permite que naquelas circunstâncias em que um arguido tenha um património não compatível com a sua declaração normal de rendimentos, que esses bens possam ser declarados perdidos a favor do Estado. E, além disso, tínhamos também já um mecanismo de prevenção que permitia fazer ações de prevenção da corrupção, como sabem, desde 94, isso é bastante mais antiga, é de 94, e tínhamos também estruturas dedicadas para a repressão da corrupção, nomeadamente gabinetes especializados. Qual é o problema é que temos? Basicamente, nós temos dois problemas que precisamos de enfrentar. Por um lado, não dispomos de dados rigorosos e fiáveis em matéria de corrupção. Depois também não temos um sistema harmónico que articule e dê músculo à dimensão preventiva e repressiva e que consiga através dos seus instrumentos, dar uma resposta adequada à problemática da prevenção e da repressão da corrupção. Eu chamaria aqui a atenção para que os tempos de resposta do sistema de justiça são, de facto, são tempos muito longos e que a duração do tempo de resposta processual do sistema de justiça acaba por gerar nas pessoas a ideia da ineficácia do sistema e também da ineficácia das instituições no combate à corrupção. Ora bem, esta estratégia parte do pressuposto essencial de que a prevenção é a chave do problema. E a prevenção é a chave porquê? Porque estes fenómenos corruptivos têm uma dimensão social e cultural que, obviamente, os sistemas repressivos não podem resolver. Depois, por outro lado, por muito bem apetrechados que sejam os sistemas repressivos, a verdade é que eles não estão vocacionados para resolver este tipo de problemas e, por outro lado, também, seguramente, afinal, não terão capacidade para responder a todas as situações em tempo razoável. Daí que se queria depois, que nós tínhamos entendido, que era necessário intervir primeiro na prevenção e depois na repressão. E o que é que o Governo propõe nesta estratégia em matéria preventiva? Porque entendemos que o essencial era a prevenção e a prevenção primária, nós fomos buscar as escolas. Fomos buscar as escolas, fomos buscar as universidades. E depois fomos também buscar a formação ao nível da administração pública. Significa isto que aquilo que a estratégia incorpora é, na dimensão, na dimensão formal da aprendizagem, a estratégia incorpora seguramente módulos, implica a incorporação de módulos sobre a probidade e sobre a transparência. No plano universitário, como sabem, temos uma dificuldade, que é a autonomia universitária, mas aí é que a única coisa que se pretende é estimular a existência de estudos, que é outra coisa que nós não temos, a existência de estudos sobre este tipo de fenómenos, porque obviamente isso auxilia a sua compreensão e permite também melhor reagir. A seguir, a formação profissional.
porque é óbvio que, se é verdade que há uma importante dimensão da corrupção que é privada, há uma corrupção no setor privado, da qual pouco se fala, mas que tem uma enorme relevância também. Nós temos, ao nível do setor público, é óbvio que importa ao Estado tomar medidas. E as medidas não podem ser só medidas repressivas. As medidas têm que ser, em primeira linha, medidas ao nível da formação. Formação para a integridade, formação para a probidade. E é isso que nós pretendemos fazer nesta estratégia. E depois, por outro lado, ainda no domínio da prevenção, é obviamente importante alterar práticas institucionais. Alterar práticas institucionais ao nível da legislação, e eu devo dizer que aqui, nesta dimensão que o Governo, quer o Governo anterior, quer este Governo, já adiantaram um conjunto de medidas, nomeadamente a chamada pegada legislativa, que implica que todas as intervenções que haja externas no processo legislativo devem ser registadas, a avaliação da permeabilidade das leis aos riscos de fraude e depois uma outra medida que é legislar claro. Porque quando se legisla com obscuridades, obviamente cria-se campo para intervenções de natureza corruptiva. Ainda no que diz respeito à prevenção e às práticas institucionais, fora do domínio da legislação, obviamente ao nível do funcionamento da administração, a estratégia aponta para a necessidade de remoção das barreiras administrativas e da complexidade burocrática. E também para a melhoria da qualidade da informação e para uma maior disponibilidade de informação. Portanto, isso vem tudo em linha com a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública e com o programa Simplex. Mas numa outra dimensão, a estratégia aponta também para uma linha que já foi desenvolvida na estratégia, no plano de ação para a transição digital. E, basicamente, nessa lógica, aquilo que se pretende é reforçar os serviços digitais como forma de reduzir, digamos, os contactos, as necessidades de contacto entre os cidadãos e a administração e permitir não só que consigam serviços através de meios digitais, como também que possam aceder aos respectivos processos e acompanhá-los remotamente ao longo de todo o seu trajeto. Este sistema de prevenção da corrupção passa também pela consideração, obviamente, do setor privado. E passa pela ideia de que o setor privado e o setor público devem ser equiparados para efeitos de prevenção da corrupção. E aqui surge uma figura que são os programas de cumprimento normativo. E aquilo que faremos, através da estratégia, é igualizar o setor público e o privado em matéria de programas de cumprimento normativo, o que implica que as entidades do setor público e do setor privado vão ser obrigadas a ter mapas de riscos de corrupção, planos de prevenção de corrupção, códigos de conduta. Todas elas terão também de ter, seguramente, o responsável pelo cumprimento normativo e terão de ter canais de denúncia. Portanto, tudo digamos que esta arquitetura que agora será presente, quer no setor público, quer no setor privado, do nosso ponto de vista, ajudará a melhorar o ambiente. Sendo certo que, desta vez, o incumprimento da obrigação de ter programas de cumprimento normativo dará lugar a contornações puníveis com coima, quer no setor público, quer no setor privado. E para isso, obviamente, haverá uma entidade que terá poderes sancionatórios, poderes de fiscalização e poderes de controle. E, dito isto, é, assim, em termos gerais, o que é possível dizer sobre a prevenção. Relativamente à repressão, nós identificamos no trabalho que fomos fazendo e também, obviamente, resulta do conhecimento conhecimento empírico, da experiência que vamos ter nesta área, que, ao nível da repressão, nós temos problemas complexos, desde logo na fase do conhecimento do crime. Ou seja, temos muitas vezes um conhecimento tardio dos factos. Chega ao Ministério Público, à Justiça Criminal, o conhecimento dos factos com relativo atraso. Temos depois outra dificuldade relacionada com a necessidade de quebrar os pactos de silêncio.
E, por outro lado, ainda temos uma questão geral de celeridade processual associada quer ao inquérito, quer ao julgamento, e muito relacionada com a criação do processo de grande dimensão. Eu não gosto de usar a expressão mega processo de dimensão muito grande. E por isso procuramos remédios para essas três situações. Relativamente à notícia do crime e ao conhecimento dos factos, e a quebra dos pactos de silêncio, basicamente o que fizemos foi uma intervenção relativamente cirúrgica numa norma que existe já hoje no Código Penal e que prevê a atenuação e a dispensa da pena. Portanto, esta norma era de difícil execução e nós o que fizemos foi remover os obstáculos à sua aplicação. Quanto à questão da magnitude dos processos, intervimos ao nível das regras de conexão, permitindo que em certos contextos seja possível se fazer cessar a conexão dos processos, de forma a conseguir-se trabalhar com matérias com um universo mais reduzido de matérias. Depois, quanto à questão do tempo de julgamento, que é também outra dificuldade, nós temos a dificuldade no tempo do inquérito e do tempo do julgamento. Quanto ao tempo de julgamento, há duas propostas que vêm na estratégia. Uma delas tem a ver com a possibilidade de gravação trabalhar aqui numa lógica de acordos sobre a pena aplicável, o que significa que, verificando-se a confissão integral e sem reservas, é possível ao arguido, ao Ministério Público, negociar a pena aplicável com dispensa de produção da prova relativamente aos factos. Quer dizer que o Tribunal só tem que fazer a prova relativamente à culpabilidade do agente. E basicamente são estas as grandes medidas que informam esta estratégia e agora estou à disposição dos senhores para as perguntas que queiram colocar. Queria desde logo dizer-lhe o seguinte. Ao nível da prevenção, o que fazemos é um pouco diferente daquilo que faz o CPC. O CPC o único poder que o CPC tem é um poder de persuasão, é soft law. E nós estamos a passar por um outro domínio. Nós estamos a passar por um domínio de exigibilidade de comportamento com consequências ao nível contorno nacional. Depois, relativamente ao regime de isenção e dispensa da pena. Basicamente, tal como eu tive a ocasião de dizer, aquilo que acontece hoje é que, em primeiro lugar, é necessário que o agente decida colaborar, assim se pode dizer, nos 30 dias posteriores à prática do crime e ainda antes de instaurar o procedimento criminal. Essa indicação dos 30 dias, na prática, foi inviabilizando ao longo do tempo a possibilidade de o agente se retratar e de gozar desta faculdade de dispensa ou isenção da pena. Então, nós retiramos os 30 dias, por um lado. Depois, por outro lado, havia uma outra dificuldade. É que aquilo que a lei dizia era que se o agente, naquele prazo, no prazo de 30 dias, se resolvesse retratar-se e, para além de mais, colaborasse, que o juiz podia dispensá-lo ou isentá-lo da pena. E esse condicional gerava na prática, obviamente, alguma retração, porque ninguém se disponibiliza para fazer uma coisa dessas sem saber se no final acaba ou não por ter o benefício que espera. E, portanto, aquilo que se faz agora é considerar que, verificados os pressupostos, se aplica o benefício. O mais que se pode considerar é que, excepcionalmente, que possa haver uma circunstância em que o juiz do processo possa ter uma margem mínima de intervenção. Mas, basicamente, neste momento, a proposta que o Governo faz é no sentido de tornar obrigatória a adesão do juiz a essa dispensa ou isenção da pena, desde verificados os pressupostos. Quanto à questão dos processos de grande dimensão, diz-se que o Ministério Público não parece ter dado grande resposta. Bem, a verdade é que, da parte do Ministério Público, as indicações que havia era de que, em muitas situações, a quebra do processo em várias realidades, em várias trans, acabava por impedir o conhecimento integral da verdade.
e que, portanto, se via a árvore, não se via a floresta. Isso era importante e que ver, de facto, ter a grande pintura era importante para se perceber integralmente não só as motivações, como o tipo de comportamento do agente. E depois também havia uma outra alegação, que era a alegação de que as próprias regras de conexão dos processos impediam que os processos fossem seccionais. Portanto, neste momento, aquilo que fizemos foi uma norma que permite efetivamente fazer cessar a conexão sempre que haja risco de ultrapassagem do prazo de inquérito, e no caso, ou da instrução, e sempre que por motivo atendível, o arguido, ou o assistente, ou o lesado requeira ao Ministério Público. Portanto, isso, em princípio, ajudará muito a avançar nesta matéria de conexão de processos. Quanto aos acordos sobre a pena aplicável. Sobre os acordos sobre a pena aplicável, basicamente são acordos estabelecidos em sede de julgamento, já na fase de julgamento, e são também acordos em que o arguido, ele próprio, se limita a confessar e dessa confissão resultam consequências. Eu devo dizer que já hoje a confissão integral e sem reservas tem consequências. O que estamos a fazer é, no fundo, aprofundar essas possibilidades e conferir a possibilidade de, no caso de haver confissão integral e sem reservas, se eliminar a produção de prova relativa aos factos, os factos estão confessados, e muitas vezes, aliás, a prova está produzida em termos documentais, os factos estão confessados, e, portanto, a partir daí não se produz, não é preciso produzir a prova relativa aos factos, e só se produz a prova relativa à culpabilidade, e o agente pode beneficiar de uma redução de pena. A redução de pena é essa que é articulada entre ele e o Ministério Público. Do consciente e do arrependido. Ora bem, nós temos já em Portugal, curiosamente fala-se muito disso, mas nós temos de facto em Portugal, ao nível da legislação extravagante, várias situações em que há a proteção dos denunciantes. O que significa a proteção dos denunciantes? Normas específicas sobre a proteção dos denunciantes. Nesta estratégia, nós inserimos também a proteção dos denunciantes e os canais de denúncia. A nossa lógica é, além de mais, ao nível da transcrição da diretiva dos whistleblowers. Mas é isso, sobre isso temos tido a conversa anterior. Ou seja, a pessoa que se retrata, e que decide fazer a denúncia, obviamente, antes da instauração de procedimento criminal. Portanto, há essa previsão. Portanto, era disso que falávamos há bocadinho quando falávamos da dispensa e da isenção da pena. Repare, um juiz está preparado, em princípio, para julgar um processo grande ou um processo pequeno. Não é? Portanto, não é a dimensão do processo que implica a especialização. O que pode implicar a especialização é a natureza da matéria que está a ser julgada. Não é? Portanto, a estratégia não prevê especificamente a especialização de juízes nessa matéria e também não prevê, já agora, se essa questão é essa, a criação de tribunais especializados. Muito obrigada. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de tornar claro uma coisa. A estratégia que foi aprovada não tem em nenhum momento, não incorpora em nenhum momento a figura da delação premiada. A estratégia que foi aprovada, basicamente, o que faz é melhorar uma norma que já existe no Código Penal, que prevê que, havendo confissão dos factos, havendo a denúncia dos factos de autoincriminação, que o arguido possa ser dispensado da pena ou que lhe possa ser atenuada a pena. Portanto, a única coisa que se faz aí, como disse, foi retirar uma condição que hoje existe, que é que a denúncia seja feita nos 30 dias subsequentes à prática do ato. Retira-se essa condição e depois, por outro lado, retira-se também a incerteza sobre a aplicação da dispensa ou da atenuação da pena. E retira-se essa incerteza, dizendo o juiz, verificados estes pressupostos, o juiz aplica a dispensa ou a atenuação da pena. Aliás, isso acontece em outros casos do Código Penal, prevê a dispensa ou a atenuação da pena. Ou seja, há outras situações em que o Código Penal diz, verificados estes pressupostos, há a dispensa da pena. Portanto, há normas gerais sobre a dispensa e a atenuação da pena que vão no mesmo sentido. E, portanto, não há aqui propriamente um desvio grande relativamente ao regime geral,
O que há, de facto, é a aplicação deste regime geral. Eu disse logo no início também que, obviamente, este modelo podia comportar a possibilidade de, numa situação limite, o juiz se vir a opor a isto. Pode comportar essa possibilidade. Mas não é desse princípio que nós partimos. Nós partimos do princípio de que, verificados os pressupostos, o juiz deve aplicar, efetivamente, a dispensa ou a atenuação da pena. Depois falou, já lhe disse que relativamente à delação premiada e sob pacto de justiça, a questão não se coloca, e eu gostava de tornar claro isso. A questão não se coloca. Não se coloca porque não é a delação premiada que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de um instituto que temos já hoje, pronto, e estamos apenas a aprimorá-lo. Quanto à questão da aplicabilidade ou não, o caso que está em julgamento do regime de proteção de denunciantes. Como sabem, o regime de proteção de denunciantes é um regime que está previsto no quadro da União Europeia e consta de uma diretiva que temos de transpor. Esse regime prevê que ao nível da proteção dos denunciantes, tem como pressuposto que o denunciante esteja integrado numa organização e que tenha conhecimento de fatos em virtude da sua atividade nessa organização e, em resultado disso, através dos canais de denúncia adequados, faz a denúncia. Eu penso que não será propriamente essa situação que se verifica no caso que me está aqui a referir. Muito bem. Tem toda a razão que se parte muito bem. É óbvio que nesta primeira fase é o Ministério Público. Então há uma confissão integral. Há uma confissão. O Ministério Público deve aquilatar, através de outros meios de prova, não é, da veracidade daquela confissão. Quer dizer, não basta alguém chegar a uma instituição judiciária e dizer, olha, eu fui abordado não sei por quem para praticar este ato que não pratiquei. É preciso que haja um mínimo de comprovação de que o ato efetivamente houve essa abordagem, de que o ato foi praticado. E, portanto, isto nunca dispensa a prova. Nunca dispensa uma intervenção em termos de procura dos meios de prova. Isto, no fundo, funciona como uma primeira indicação que deve obrigar o magistrado competente a fazer uma indagação no sentido da confirmação daqueles factos. Não, depende da relação que ele tem com os terceiros. Ou seja, se ele, por exemplo, imagino que num caso concreto, que alguém denuncia, alguém vai dizer, alguém tentou corromper-me. Não basta dizer alguém tentou corromper-me, como compreenderá. Não é? Isso, de facto, tem que implicar que identifique a pessoa que tentou corromper, portanto, o outro lado. Não se chama nada. Ou seja, o regime está lá, no Código Penal. A única coisa que se faz é alterar. Portanto, o regime, há uma norma do Código Penal que é o 374B, certo? Sempre existiu. Não há uma figura jurídica nova, como disse há bocadinho, não há uma figura jurídica nova, e por essa razão não há necessidade de darmos uma denominação. A figura jurídica que já existe, que é a previsão da dispensa ou atenuação da pena, e é ao nível desses institutos que a questão vai ser abordada.